Então, vamos para a palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, do versículo 14. Capítulo 14, João, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 17. Amém? Então diz a palavra de Deus: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, e ele vive em vocês e estará em vocês. Amém? Oremos. Senhor Deus poderoso, aqui na tua presença, Pai, acabamos de ler a tua palavra. O Senhor Espírito Santo já falou ao meu coração, e assim eu peço ao Senhor Espírito Santo que esteja atento aos nossos ouvidos, nosso coração, os nossos olhos, que possamos te ouvir e entender o Senhor pela fé, porque é uma promessa de Jesus na nossa vida, que o Senhor mandaria para nós o Consolador, que é o Espírito Santo. E Ele tem manifestado de tão forma, Senhor, que nós alegramos com Ele, respeitamos Ele e não sabemos viver sem o Espírito Santo do Senhor. Então, fala ao nosso coração, de um jeito tão especial e amoroso que só o Senhor pode fazer. Possamos entender a Tua vontade, o Teu querer e cumprir o Teu mandado aqui nesta terra, Pai. Usa-me, Senhor, envia-me a mim, usa-me da minha voz, do meu corpo, usa totalmente 100% para trazer a Tua palavra à Tua igreja, igreja de Jesus Cristo. Que eu diminua, Pai, mas que o Senhor cresça. Em nome de Jesus, eis-me aqui, Pai. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Quando se fala em Espírito, já começa no começo da Bíblia, no primeiro livro. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Já começa por aí. Então, quando Deus fundou o mundo, Ele não estava sozinho, Ele já estava com Espírito Santo. No Evangelho de João, no primeiro capítulo, também vai dizer que o Verbo estava com ele e o Verbo era Deus, que era Jesus, Filho de Deus, já estava com Deus. Confirma no começo do Evangelho de João também. Então, assim, nós vemos que o Espírito Santo é 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os 3 é a mesma pessoa. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou Maria Aparecida Costa. Maria, depois vem Aparecida, em seguida Costa. 3 nomes, correto? Mas, se me chamar de Maria, eu vou responder, porque eu sou Maria. Se me chamarem de Aparecida, eu vou responder, porque eu sou Aparecida. Se me chamarem de Costa, eu vou atender, porque sou Maria Aparecida Costa, mas sou uma pessoa. Assim, é as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.
E é interessante, irmãos, que quando estudamos esse assunto, é interessante que a gente vê Deus começar, e ele começa falando com as pessoas, ele começa falando com os profetas, começou falando com Adão, depois vem os profetas, vem aqueles que obedeceram a Deus, falam com os reis e etc. Ele fala diretamente. Mas o povo não obedecia a Deus. Poucos foram as pessoas que obedeceram a Deus, que andaram nos caminhos do Senhor corretamente. Mas eu vejo que chegou uma hora, passando para uma palavra muito simples, sem nenhuma teologia, mas dentro da palavra de Deus, na unção do Espírito Santo, Deus falou assim, não, agora é hora, meu filho, agora é a sua vez. Você vai lá, cumpre o seu mandato sobre a terra. E ele veio. Quando Jesus veio, vocês viram a transformação que Jesus fez na face da terra, na base do amor, da solidariedade, da compaixão, da restauração, da salvação. E até hoje nós cumprimos esse mandato de Jesus aqui na terra. Ele deixou um legado para sempre. Então, todas as orações que nós fazemos, sempre nós finalizamos em nome de Jesus. Jesus salva, Jesus restaura, Jesus é maravilhoso, Ele é o príncipe da paz. Então, Jesus está sempre presente na nossa vida, glória a Deus, aleluias por isso. E antes de cumprir o mandato dele, ele fez a coisa mais preciosa do mundo, que vai ficar para todo sempre até a volta dele. Ele viu seus filhos, viu o povo aqui na terra, viu as qualidades, os defeitos que precisava ser consertado, arrumado, né? Então ele foi e pagou um preço muito alto pela nossa vida. E para ele custou a morte, morte de cruz. Mas pela nossa fé, vivo ele está. E ele vai permanecer vivo, porque Jesus está entre nós. Porque Jesus, ele está em todos os lugares na face da terra. Aonde estiver uma pessoa que clamar pelo nome de Jesus, lá ele está ouvindo. E é pela fé que a gente consegue ver tudo isso. Pela fé, vou fazer uma comparação aqui. Se você ver um cachorro treinado para andar com um deficiente de visão, o cachorro foi treinado para andar com aquela pessoa, correto? Então, o paciente lá, a pessoa, ele pega né, a coleira, lá a corda, né, do cachorro, não sei outra expressão para usar aqui, e ele vai seguindo o cachorro. Mas ele não está vendo nada, mas ele acredita que o cachorro, a hora que for para ele parar, ele vai parar, a hora que for para ele andar, ele vai andar. Quando é para atravessar a rua, o cachorro para, então ele sabe que é para parar. Ele não vê, mas ele acredita que ele está em boas mãos. Assim é nós. Nós temos a nossa visão, graças a Deus. Mas nós andamos pela fé. Nós não vemos o que Deus está preparando para nós, o que Jesus preparou, entende? Mas nós cremos que vai acontecer, que Ele nunca vai nos abandonar, que Ele vai sempre estar presente na nossa vida, porque cremos na promessa de Jesus, na promessa de Deus para a nossa vida, a vida da nossa família. Muito bem. Nesse texto que nós lemos, em João, no capítulo 14, de 16 ao 17, nós vemos nesse texto
que Jesus então estava passando, né? O legado dele para o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Se a gente for vendo nessa ótica, ele estava preparando os discípulos dele, começando lá no versículo 1 do capítulo 14 de João, vemos aí que ele está preparando os discípulos para a chegada do Espírito Santo entre nós. Que o título de João 14 diz: Jesus fortalece seus discípulos. Então Jesus, nesse texto, ele está fortalecendo os seus discípulos. E esse texto fortalece até nos dias de hoje a nossa vida e até os finais dos tempos, porque a palavra é viva, ela não volta para trás e ela sempre é viva e eficaz. Bom, aí no texto que nós vamos falar hoje, sobre o Espírito Santo, que Jesus promete, o Espírito Santo. Então o título dessa mensagem de hoje é o poder do Espírito Santo, a maior necessidade da igreja. Sem o Espírito Santo na igreja, nada acontece. Por quê? O Espírito Santo, ele veio para nos orientar, para nos selar, para nos ajudar. Deus fez a parte dele, Jesus veio, fez o intermediário, e o Espírito Santo, nós cremos que Deus está no céu, no controle, está entre nós. Nós cremos que pedimos algo para Jesus, promessa dele, que no nome dele, ele fará segundo a vontade do Pai. Mas o Espírito Santo, vocês vão ver, que o Espírito Santo, a função dele é diferente. O Espírito Santo está dentro de nós. A palavra, a Bíblia toda, ela pode estar dentro do nosso coração. Mas ela só entra através do Espírito Santo, porque ele que vai fazer a manifestação dele no nosso coração. Por que Jesus fala, onde que você estará, você será uma luz, você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Ele já sabe que aonde a gente estiver vai acontecer, não é porque nós somos sábios, não. É porque o Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, está dentro do nosso coração. Está dentro de nós. A Bíblia fala que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Portanto, por isso, o Espírito Santo, as pessoas quase não falam dele, e às vezes eu acredito que ele fica triste por isso. Ele faz a sua função, ele está no meio de nós, ele opera do jeito dele, trabalha na nossa vida. Quando a gente vem para Jesus, a gente vem como um papel amassado, entendeu? Pensa aí na sua memória, um papel, pega uma folha aí na sua mente, amassa ela mesmo e abre ela para você ver e joga fora. É assim que a gente vem para Jesus, todo amassado, todo cheio de defeito, todo cheio de pecado, entendeu? Todo cheio de coisa ruim e não sabemos defender, porque nós não conhecemos a palavra. Mas, quando Jesus entra na nossa vida, entrega para o Espírito Santo, aí vem uma folha linda, uma folha limpa, sem nenhum rasurinho, sem nenhum amassadinho, ela vem branca e perfeita. Por quê? Somos novas criaturas. O Espírito Santo quem vai nos lapidar. Você pode isso, você não pode aquilo, você faz assim, você faz desse jeito, do outro jeito, e as coisas velhas se passaram, eis que se tornaram novas. Amém? Bom, então vamos lá. O Espírito Santo habita no cristão.
Olhemos para a palavra que diz em João 17: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-los, porque nem vê e nem conhece. O Espírito Santo, ele não é um hóspede, ele é um morador permanente dentro de nós. Está em 1 Coríntios 3,16. Então, o Espírito Santo, ele é um morador e mora em nós. Vocês não sabem que são o santuário de Deus, o Espírito de Deus que habita em vocês, em mim? Foi o que eu disse. O Espírito Santo, ele é a garantia do cristão. Veja como que Deus é lindo. Como que o Espírito Santo trabalha? Vou repetir. O Espírito Santo é a garantia do cristão. Como penhor, em Efésios, diz que a garantia da nossa herança e da redenção àqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. É como selo. Em Efésios 1:13 diz: quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou vocês, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Olha, o Espírito Santo nos selou com a promessa de Deus. Portanto, valorize a sua vida. Valorize em amor o seu próximo. Valorize sua família. Valorize quem te ama. Valorize seu amigo. Valorize a palavra de Deus. Valorize aquele que pediu para você orar por ele. Ele está com sede daquilo que Deus já te ensinou. O Espírito Santo de Deus move a igreja para o trabalho do reino. E esse trabalho não é vão. Você só faz esse trabalho porque o Espírito Santo de Deus te conduz, te orienta, te ajuda. Vocês já prestaram atenção que quando a gente faz algo de errado, que às vezes a gente fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Vocês já prestaram atenção quando isso acontece? Porque isso normalmente acontece, às vezes por uma palavra, né? Até que a palavra pode ser boa, mas o jeito que a pessoa fala, o outro fica ofendido. Mas na hora, o Espírito Santo já te lembra, te cobra. Aí a gente fala assim, puxa vida, eu deveria ter pegado mais devagar. Devia ter falado com mais atenção. Então essa lembrança é o Espírito Santo corrigindo, para que a gente não caia em pecado. Porque Deus não habita no meio de pecado. Deus é santo. Porque muitas vezes as pessoas se afastam de Deus. Fazem alguma coisa que não agradou o Espírito Santo. Dessa pequena coisa, ele não foi ter um a sós ali com Deus e com o Espírito Santo. Ele vai fazer uma coisinha pior. E vai aumentando, e vai deixando brechas. O Espírito Santo vai se entristecendo e afastando da pessoa. Deus não habita no meio de pecado, correto? Muito menos o Espírito Santo. Então, qual é o conselho? Deus te corrigiu, o Espírito Santo te corrigiu, pedir perdão na hora. Não importa se você está triste, se é uma coisa grave ou não grave. Tenha uma conversa com Deus, peça perdão. Reconcilie com Deus em primeiro lugar e com seu irmão, aquela pessoa que foi ofendida, para não deixar brechas para o inimigo. Amém?
Espírito Santo como mestre do cristão. Então, o Espírito Santo ensina, mas o conselheiro Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas para lembrar tudo o que eu lhe disse. Ele faz lembrar, ele guia, traz empoderamento, traz caráter do cristão, amor ao próximo, humildade, obediência a Deus, traz luz. Cristo vem brilhar em nós. Então, o Espírito Santo, ele nos guia por caminhos que é agradável a Deus. Quantas pessoas nós vemos nos dias de hoje se distanciando de Deus por pouca coisa, querendo a alegria em coisas tão passageiras, às vezes a alegria no álcool, às vezes a alegria em coisas que até faz mal para a sua saúde. Enfim, pecado, muitos pecados que existem aí para entristecer o coração de Deus. Mas a nossa função aqui não é falar do que a gente já sabe todos os dias. É falar o que o Espírito Santo faz por nós na nossa vida. Em João 3,16 diz: quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará a toda verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhe anunciará o que está por vir. O Espírito Santo, ele fala, Lucas 12, pois naquela hora o Espírito Santo lhe ensinará o que deverá fazer em qualquer situação. Vocês já tiveram em situações difíceis na sua vida? Com certeza. Desde uma criança, ela tem situações difíceis na vida. Mas o Espírito Santo está ali para corrigir, para ensinar. Correto? Por exemplo, quando na igreja, esse começo de ano, é uma época que procura-se pessoas para o trabalho, para pregar, como foi falado ontem, né? Para trabalhar na igreja, em todas as áreas. Geralmente, algumas pessoas falam, eu não vou ser uma diaconisa, um diácono, porque eu não sei fazer nada disso, eu não tenho esse dom. Primeira coisa que a pessoa fala, eu não tenho esse dom. Mas isso é desculpa, tá? Isso é desculpa porque Deus capacita, né, as pessoas. E quando tem eleição para presbíteros também, as pessoas fogem o máximo, né, Ney? Foge o máximo, né, Maísa, que eu diga, né, Maísa? Então, mas Deus capacita, o Espírito Santo move. Por exemplo, o Renato precisa de alguém para estar aqui no louvor junto, né, vim aqui, não, eu não sei cantar e tal. Tem quem faz, então não vou fazer. Não é assim, gente, cuidado, porque vai ser cobrado. Cuidado, porque vai ser cobrado, entende? Deus não te chamou para ficar somente sentado no banco. Deus te chamou com um propósito de trabalho, um propósito de bênção, um propósito de amor, um propósito de ensinar. E quem falou que eu sei? Eu não sei nada. Não sei. E já estou com quase 70 anos e eu tenho muito que aprender, porque eu não sei. No começo do ano, uma conversa com Deus, o Espírito Santo me perguntou, quando você chegou na igreja, e pensando nos dias de hoje, Cida, o que você tem para me dizer que te chamou a atenção, que você gostaria de viver um pouquinho mais daqueles momentos, daquele tempo? Na hora, os meus olhos encheu de lágrima e eu disse, a humildade, perseverança, mas principalmente a inocência. A inocência, essa é a palavra-chave. Por quê?
Quando eu cheguei aqui na igreja, irmãos, a minha vida estava como aquele papel. Eu era daquele jeito, como aquele papel muito amarrotado. Eu não sabia de nada. Tudo para mim era novo. Era uma criança que precisava do leite para poder crescer, para poder aprender e dar frutos. Estar ali firme na videira verdadeira, como aprendemos de manhã, dando frutos. E até hoje eu não sei. Só que tem um porém. Deus me lapidou. O Espírito Santo me ensinou. Jesus me acompanhou. Hoje eu tenho a experiência. Mas eu tenho muito que aprender. Eu não sei de nada. O que eu sei não é meu. O que eu sei é do Espírito Santo. O que eu sei é de Deus. Eu só sei de uma coisa, que quando Ele manda eu fazer, Ney, eu faço. Não é, Vilma? O que Deus manda, a gente obedece. A gente vai lá e faz. Para a honra e glória dEle. Graças a Deus que eu tenho esse sentimento que eu não sei. Mas o meu Deus sabe. O meu Deus pode. O nosso Deus é um Deus de milagre. Ele transforma a nossa vida. Por isso nós estamos aqui. Somos um milagre de Deus. Olha para a sua família. É um milagre de Deus. Não é perfeito? Não, ninguém é perfeito. Mas é um milagre de Deus. Deus tem ouvido suas orações. Elas não ficam bloqueadas do teto para baixo. O Espírito Santo leva ela para o céu. Para o coração de Deus, sendo Ele o único que pode tocar no coração de Deus com as palavras, sendo Ele o próprio Deus. Glória a Deus, aleluias. O Espírito Santo, como mestre do cristão, ele ensina, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Ele faz lembrar, traz empoderamento, caráter do cristão, amor ao próximo, humildade, e ele guia também na obediência, como eu já falei. Bom, já dissemos que o Espírito Santo, ele é fundamental na nossa vida. O Espírito Santo também ele está muito presente na nossa vida no momento de intercessão. Ele não só fala, ele não só guia, mas também ele intercede por nós. O Espírito Santo como intercessor do cristão. Ele intercede pelos santos. Em Romanos 8, 26, diz: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. É aquele que sonda os corações, conhece a intercessão, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O ministério do Espírito Santo é indispensável na vida de oração do cristão. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração, pois todos os santos, exemplo de oração respondida. Eu acredito, irmãos, que todos nós, se eu perguntar, você tem alguma oração respondida? Com certeza, todos nós temos uma oração respondida, várias orações respondidas, na verdade. Ser um intercessor é privilégio. Ser um intercessor é ter intimidade com Deus, é ouvir a voz de Deus. É colocar seus problemas diante de Deus na maior intimidade de filho com o Pai. Ser intercessor é tampar brechas dentro da igreja. Ser intercessor
é a maior bênção de uma igreja. E por que será que a gente tem tão poucos intercessores? Porque o maior adversário do intercessor é o sujo. Ele não quer que você ore. Ele não quer que a gente tenha intimidade com Deus. Pelo contrário, ele quer que a gente se afaste de Deus. Exemplos de oração pode ser uma pergunta para a célula também, tá? Alguém está anotando? Não sei. Ai, ai. Então, exemplos de oração. Esse ano passado, mês de novembro, mais ou menos, chegou uma pessoa em casa que estava muito mal na vida, em todos os sentidos, na área, com filho, família, depressivo e tal. Então, mas estava igual aquele papel aí que nós falamos no começo, bem amassada mesmo, parece que não tinha mais jeito. Vontade de sumir, vontade de fazer coisas piores, é isso mesmo que você está pensando aí. Então, orando com essa pessoa, aconselhando, o Espírito Santo estava ali presente naquele momento. Eu não fiz muito não, irmãos, não fiz muito, não fiz nada praticamente. Eu só emprestei os meus ouvidos. Só que a unção do Espírito Santo estava dentro de mim e ele jogou tudo para fora. Glória a Deus, aleluia. E é esse Espírito Santo que está dentro de você. Dentro de todos os irmãos da igreja, dentro da igreja, esse Espírito Santo. Ele jogou tudo que precisava ser falado, jogou tudo para fora. Houve choro, houve lágrimas. Por quê? Se você for falar de você, você não está conseguindo ver o interior da pessoa. Mas o Espírito Santo conhece o interior de cada um de nós, de todos, ele conhece. Então ele pode falar com autoridade e ousadia. Resumindo essa história para a glória do Senhor, hoje essa pessoa está na igreja, essa pessoa serve a Deus, essa pessoa está bem com os filhos, essa pessoa é uma bênção de Deus dentro da igreja. Na semana nós conversamos, no Espírito Santo, no domingo, ela estava aqui junto com o Espírito Santo, sentado na primeira fileira aqui na frente. Então, isso é o trabalhar do Espírito Santo. Nós temos o nosso corpo, nós doamos a nossa voz. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então a gente pensa assim, mas tem hora, determinados momentos, se você está no trabalho, um trabalho que depende totalmente da tua presença, e alguém chega para você e fala, ora por mim, Letícia. E daí, como que faz? Você ali, você é uma funcionária. Primeira coisa que a gente vai falar, Rosa, não, agora não, deixa para depois, né, Ivonete? Deixa para depois, já é hora, eu vou orar lá, tá? Mas quem está precisando é agora, é hoje. Porque quando Jesus voltar, ele não vai falar depois, olha, estou te avisando que daqui 3 dias, tal hora, tal segundo, eu estou aqui para buscar vocês. Não é assim que vai acontecer. Ou, tal hora, tal dia, você pode ficar sossegada, Cida, Vilma aí, Vilma, você fica sossegada, tá? Que daqui 3 dias eu venho aqui para resolver o problema dessa mulher que está te pedindo oração, viu, Vilma? Não, não é assim. Graças a Deus que Ele age aonde Ele quer, aonde a pessoa precisar, Ele está agindo, está nos socorrendo, está nos ajudando. Então essa pessoa estava muito mal e ela me pediu oração. Mas ali ela estava com um monte de enfermeira em volta, estava com edema pulmonar, falta de ar, com oxigênio ligado.
e umas 3, 4 enfermeiras do lado, uma passando sonda, outra passando sonda nasogástrica, o outro passando soro, enfim, a cabeça elevada, a cabeceira elevada, 90 graus. E eu, pegando o plantão, vi ali naquele momento, aquele, né, agitamento, e ela tirou a máscara de oxigênio, olhou para mim e falou assim: Cida, ora por mim. Ela não era da igreja, mas era uma cliente, uma paciente. Então, eu fiquei constrangida por conta das minhas colegas, né? Então, eu disse: olha, dona Laura, agora não. Depois eu oro. Daqui a pouquinho eu oro, tá? Sabe o que ela me respondeu? Eu já falei isso aqui. Não, Cida, depois não, agora. Por quê? Era aquela hora que ela estava precisando. Quando ela falou agora, o Espírito Santo já moveu todas aquelas pessoas que eu estava um pouco inibida por causa daquelas pessoas que estavam ali, minhas colegas de trabalho. Mas é impressionante que ele trabalha de tal forma, que é maravilhoso. As meninas foram todas afastando e falaram: ora, Cida, afastaram, pararam o trabalho e afastaram. Olha o risco que ela estava correndo ali, irmãos, humanamente falando. Aí eu orei por ela. Orei, e ela falou obrigada, ela mesma colocou a máscara, e eu saí, porque não era para eu ficar ali naquele lugar, porque eu tinha outro compromisso com outros pacientes. Aí eu orei, quando eu orei, passou no outro dia, ela ficou bem e tal, sarou, graças a Deus, e depois comecei a falar de Jesus para ela, ela aceitou Jesus como Salvador, fizemos várias células na casa dela. E aí a filha dela disse para mim assim: Cida, escreve uma oração, que quando a minha mãe passar mal, então eu leio essa oração e sei que Deus vai abençoar ela. Aí eu chamei ela no particular, conversei bastante com ela, eu falei: nada impede que eu escreva uma oração para você, mas eu falei o porquê, enfim. Falei de Jesus, falei o motivo, expliquei a oração, por que é feita, como é feita, etc. E graças a Deus, Jesus salvou essa mulher. E a família dela. Glória a Deus, aleluias. Então, é isso que o Espírito Santo... É desse jeito que o Espírito Santo age na nossa vida. E é interessante que ele não deixa dúvida, não. O Espírito Santo, quando fala com você, preste atenção, ele não deixa dúvida. Porque Deus não é um Deus de dúvida. Deus quer que a gente seja transparente. Se o Espírito Santo está dentro de você, é o próprio Deus que está te alimentando com a palavra, com a verdade, com o trabalho, com o amor, o carinho que você tem pelas pessoas, a humildade, o desejo de servir a Deus, o desejo de servir ao próximo, o desejo de ser feliz. Nas enfermidades, você está dando glória a Deus. É isso que o mundo não reconhece, não entende. Como que um cristão, como que tal pessoa está deitada numa cama, está quase para parar de respirar, e ela está dando glória a Deus. Ela está conversando, ela está abençoando. Como pode? Para eles é loucura. Mas é Deus que está dentro de nós. Mas chegar a hora de Deus nos recolher, Ele vai recolher, porque é dele. É dele. Ele faz o que ele aprouver, porque tudo que ele faz é bom, é agradável, é perfeito. Mesmo que a gente chore, que a gente fique triste, mas somos do Criador. Somos do Criador, glória a Deus, aleluia. A gente um dia vai descansar no Senhor. Glória a Deus. Então, é isso. Ele não deixa dúvida. Cida, então por quê? Você teve alguma experiência que Deus tirou toda a sua dúvida? Sim. Você já teve alguma experiência desse jeito? Sim, eu já tive. Que deixou dúvida no meu coração. Mas e aí, Cida? Deus corrigiu? Sim, corrigiu. Eu vou contar para vocês. Para você que está nos assistindo aí, preste bem atenção também. Quando estava no trabalho,
teve um senhor que estava muito mal, me chamaram para orar por ele, e eu orei para ele, apresentando plano de salvação e oração. Tá. Então ele já estava assim, humanamente falando, não tinha mais como reverter aquele quadro. Então eu orei, pedi para Deus manifestar o poder dele, segundo a vontade de Deus. Mas o que eu queria, e é o que nós queremos, quando você fala de Jesus, é que a pessoa confesse, porque está na Bíblia, né? Confessa, né? Com a sua língua, confessa que Jesus é Senhor da sua vida. Entende? Mas ele, como estava muito mal em coma, ele não me respondeu, lógico, óbvio, né? E eu fui embora, Maísa, questionando isso. Falei, Senhor, o Senhor não fala assim, assim, assim na tua palavra? Mas ele não respondeu. E daí? Se ele morrer, ele vai para o céu ou vai para o inferno? Falando claramente aqui. E aquilo foi na minha cabeça, sabe? Quando eu cheguei em casa, orei novamente. Quando eu voltei no outro dia para trabalhar, para minha surpresa, ele tinha voltado, tinha estubado ele, e ele estava conversando com 1 litro só de oxigênio. Questão que ele estava com 10 litros e entubado. Ele estava com 1 litro de oxigênio. Não é só isso, não. Ele estava no quarto. Foi tirado da UTI e ele estava no quarto. Isso é obra do Espírito Santo. Isto é igreja. Igreja que está representando uma pessoa só. É da igreja, como o pastor falou. Aonde ele estiver, ele está representando a igreja. Igreja somos nós, amém? Muito bem, ele estava no quarto. Quando me passaram o plantão contando isso, eu falei, Jesus, glória a Deus. Terminou de passar o plantão, corri, fui lá naquele quarto. Cheguei lá, estava ele, o seu Zé e a dona Maria. Aí conversando com ele, eu falei, seu Zé, o senhor lembra que onde eu fui na UTI e eu orei com o senhor? Ele falou, Cida, eu não lembro. Não lembra mesmo? Eu falei, não. Tudo bem, dona Maria, tudo bem, a esposa. Aí apresentei para ele, aí o Espírito Santo falou para mim, a oportunidade. Jamais vou te deixar com dúvida. Jamais deixarei com dúvida. Tire sua dúvida. Olha que lindo, olha como o Espírito Santo é lindo, meu Deus. Aí apresentei o plano de salvação para ele. E ele me respondeu tudo, não para mim, mas respondeu para Deus. Ele respondeu para o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, ele respondeu, e aí ela aceitou Jesus também como Salvador. Orei com eles, meu coração encheu de alegria, vinda do céu para a minha vida. Porque aquela pessoa, Deus não tinha deixado dúvida no meu coração. E ele nem precisava, Deus não precisava nem tirar essa dúvida minha. Ele é Deus. Olha a humildade, gente. Chegar aqui, João, e falar, não, João está com dúvida disso? Milhares e milhares que eu tenho nessa terra de filhos, eu vou atender o João aqui, que é o meu filho. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. Então, o Espírito Santo atuou na vida daquele homem. Mas no outro dia que eu voltei, aonde ele estava? Na UTI. Fui dar banho nele, banho de leito, ele estava entubado. E o Espírito Santo entregou ele nas minhas mãos. Ele foi embora nas minhas mãos. Dormiu no Senhor. Descansou no Senhor. Que privilégio daquele homem. E é assim que tem que ser a nossa vida. Ouvir o chamado de Deus. Obedecer o Espírito Santo. Saber compreender. Não ter medo de falar com Deus. Não ter vergonha de falar com Deus.
Por pior que seja o pecado, não tenha vergonha de falar com Deus, porque o próprio Espírito Santo já sabe o que você fez. Não tem como esconder. Porque o próprio Espírito Santo sabe cada segundo, cada passo da nossa vida. Não tem como esconder. Então é melhor pedir ajuda para o Espírito Santo, ir lá, pedir perdão e falar com Deus o que está acontecendo. Falar com o seu irmão para te ajudar a carregar as cargas, como foi falado no sábado, né? Um ajudando o outro. Que o líder, ele não pode pensar, eu não posso fazer isso, eu estou cansado, eu vou largar. Não está aguentando? Pede ajuda. Isso é igreja. Isso é união. Isso traz paz ao coração da igreja. Isso traz amor, solidariedade, compaixão, misericórdia. Amém, irmãos? E se eu fosse ficar aqui falando do que o Espírito Santo faz na nossa vida, poderia ficar aqui a noite toda. Então, é interessante o que Deus faz na nossa vida e permite fazer, e a gente obedece. Por isso nós estamos aqui. Glória a Deus. O Espírito Santo, como dínamo, vem do grego essa palavra, é poder, força de Cristo. Deus nos deu poder, Deus nos deu força. E sendo o Espírito Santo com tanta força, com tanto poder, ele habita dentro de você, ele habita dentro da igreja. Então, nunca diga, eu sou fraco. Nunca diga, eu não consigo. Nunca diga, eu não posso. Porque você tudo pode naquele que te fortalece. Glória a Deus, aleluia. Porque a força que você tem, até no respirar, essa força vem de Deus. Essa força vem do Espírito Santo, que é o próprio Deus que está dentro do teu coração. Né, Cris? É o próprio Deus que está dentro do teu coração. Ele está no comando. Amém, irmãos? Então, mas receberão poder, o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O cristão não pode pecar contra o Espírito Santo. Aí já entrei em outra parte. Mas, o que quer dizer sermos a testemunha de Jesus? Porque, olha, quando Jesus foi para o céu, ele já nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar a anunciar o Evangelho, em tempo e em fora de tempo. É só ouvir a voz de Jesus. É só ouvir a voz do Espírito Santo. Eu achei muito bacana agora no final do ano, que eu vi, a Rosa, né, Rosa Maria e a Maria, dela falar que ela vai visitar os vizinhos dela, ora com as vizinhas, e chegamos lá para cantar uns hinos de Natal, e a alegria daquela senhora em nos receber, e falando que a Rosa vai lá, canta hinos, ora com ela, e a outra vizinha também, entende? Então isso é anunciar a palavra. Você que está na sua escola, na sua faculdade, ou escola que seja, no seu trabalho, você fala assim, mas aqui eu não tenho chance de falar de Jesus. De jeito nenhum, não tenho chance não. As pessoas até detestam eu, porque falam que eu vivo falando de Deus, 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 porque as pessoas não entendem. Não fique com raiva dessas pessoas, não. É porque elas não entendem. Elas não provaram ainda daquele bolo que o Johnny fez ontem aqui para nós. Eles não provaram ainda do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, do poder do Senhor Jesus, o que Ele fez pela humanidade. Eles não provaram. Mas uma vez que eles provar, eles vão ver. Provar e ver de que o Senhor é bom. Peça para o Espírito Santo fazer o contrário. Enviar as pessoas que estão precisando até você.
No ministério de Jesus, as pessoas iam até Jesus, porque ele não tinha tempo para ir de casa em casa, em casa, em casa. Algumas casas ele foi, lógico, né? Mas ele já falava por meio de multidões. Ele falava, ele ensinava. Mas muitas pessoas, igual aquela mulher que vivia sangrando há 10 anos, ela foi até Jesus. Ela tocou na orla de Jesus e ficou curada. O cego Bartimeu, ele também saiu da sua zona de conforto e foi até Jesus. Cedo aprendemos que somos pequenos Cristo aqui nessa terra. Sendo assim, vamos orar, que as pessoas cheguem até a nós, porque nós estamos dispostos a obedecer e a falar de Jesus, a anunciar a palavra quantas vezes Deus mandar. Amém, irmãos? O cristão não pode pecar contra o Espírito Santo. Homens que resistem ao Espírito Santo, Atos 7:51 diz: ó povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos antepassados, sempre resiste ao Espírito Santo. Tem pessoas que o coração está igual uma pedra ou um gelo com pedra, sabe? Não, às vezes não tem como, humanamente falando, não tem como nem chegar perto. Mas a palavra de Deus fala, né, numa oração, não lembro agora o texto onde que está, fala que Deus transforma o coração de pedra em coração de carne, que ela é mais maleável, e Deus pode transformar esta pessoa. Também não podemos extinguir o Espírito Santo, apagando o Espírito Santo da nossa vida. Tessalonicenses 5:19 diz: não apagueis o Espírito. Efésios 4:30 diz: entristecendo o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Essa marca que você traz de Cristo, de Jesus na sua vida, um dia Ele selou a nossa vida, para sempre. Não é por 15 dias, 20 dias, 30 dias. Ele selou para sempre, mas precisamos andar de acordo com a vontade dEle, fazendo aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele manda para a nossa vida. Se obedecermos a Deus, cumprir os seus mandamentos, teremos uma família forte, amigos fortes, igreja forte. O amor de Deus será derramado sem medidas sobre a vida da nossa família, de perto, de longe. As nossas orações, não existirá quem bloqueie, elas vão direto para o céu. Deus responde segundo a vontade dEle. Ainda que a gente não saiba orar. Às vezes tem dia, irmãos, que em determinados momentos da vida, a gente não consegue orar. Expressar, falar com Deus. Basta você dobrar os joelhos. Quando o cristão dobra os joelhos, o diabo corre. Ele não pode, nem com louvor e nem com a oração de um cristão. A oração é a maior arma de poder que Deus deixou para nós. Ela é mais que uma metralhadora. Porque quando nós carregamos a nossa metralhadora, que é a oração, não é o seu dedo que vai ali no gatilho para disparar, não. Vem do céu, vem os anjos para defender os filhos de Deus. Glória a Deus, aleluias. Não deixe nenhuma brecha, continue orando. Porque quando você não consegue orar, você fala, nossa, eu estou tão triste hoje, tão aborrecida, eu não vou orar. Ou não tenho tempo para orar. Não faça isso. É aí que você deve orar. Fique de joelho. Nem que você não expressar nada diante de Deus. Mas o Espírito Santo está dentro de você.
Ele estará orando por você naquele momento. Já chegou dia na minha vida que eu levanto de manhã, levantei de manhã, no caso, que já passou, é passado, que eu disse para Deus assim: Senhor, abençoa que alguém lembre de mim, ore por mim, porque eu estou precisando muito. Eu acredito que não é só eu que passa por isso, não. Tem muita gente que passa. Dali a pouco você recebe uma mensagem de oração. Eu falo, oh, glória. Daqui a pouco você vê um vídeo de oração que pessoas mandam para mim. Oh, glória a Deus. De repente, um irmão da igreja, uma irmã da igreja, manda uma oração para mim. Louvado seja Deus. Aí eu vou me fortalecendo, sabe? Aí criando ânimo. Eu volto novamente. Então, isso é ter comunhão com o Espírito Santo. Ele nunca te deixa sozinho. O Espírito Santo, ele quer que a gente convide ele para o almoço. Tomar lugar de honra na sua mesa para você almoçar, jantar. O Espírito Santo quer que quando você entra no carro para sair para algum lugar, seja onde for, ele quer que você convide ele. Vamos, Espírito Santo, comigo. Embora ele já está dentro de você, mas ele quer ouvir a tua voz, expressando que ele é amado, assim como ele te ama. Expressando que você não sabe viver sem ele. Você precisa dos conselhos dele. Você precisa de ouvir a voz dele. Você tem necessidade dele para trabalhar, para fazer suas atividades. Entende? Para você orar, para você vir na igreja, para você sair, para você conversar com a pessoa, você dar conselho para sua família, suas atividades de casa doméstica. Na sua profissão, você precisa dele. Nada é por acaso. Então, essa é a função do Espírito Santo, e é interessante que praticamente ninguém vê. Ninguém vê. Então, hoje nós estamos aqui expressando o nosso amor, a nossa gratidão pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Ser íntimo dele, do Espírito Santo, homens como Filipe, Paulo, eles eram íntimos do Espírito Santo. Está em Atos 8, 29. Então diz, o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acampa. Enche-se dele, devemos encher do Espírito Santo. Em Efésios 5, 18 e 21. Não se embriagueis com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher do Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de Jesus. Então, não devemos encher das coisas que, por exemplo, do vinho, como citamos aqui, exageradamente, mas possamos encher do Espírito Santo. Isso sim. E por falar o que o Espírito Santo faz, que acabamos de falar aqui agora, e nós devemos adorá-lo, nós devemos dizer, louvando Ele, devemos dar graças a Ele, por tudo que Ele faz pela nossa vida, sempre em nome de Jesus. Olha, sobre oração, eu vou falar mais uma coisa para vocês. Um dia o pastor chamou aqui para orar, chamou os presbíteros aqui para orar. E então eu também estava aqui. E veio uma pessoa da igreja, veio aqui. E ela justo veio aonde eu estava para orar com ela. E naquele momento, o Espírito Santo tomou todo o meu ser. E eu comecei a orar por ela. Comecei a orar por ela e Deus começou a profetizar na vida dela. Que naquele momento que ela estava ali orando, o Espírito Santo sabia tudo o que tinha acontecido com o esposo, não vamos entrar em detalhe, mas que naquele momento, ela ia ficar sabendo que naquele momento, Deus estaria falando com ele também aonde ele estivesse.
E Deus falou um monte de coisa. O Espírito Santo, através da minha boca, falou um monte de coisa, muitas coisas para essa pessoa. E chegou determinado dia, ela encontrou com ele e ela mais que depressa disse, olha, eu tenho uma coisa para te falar. Ele falou, não, eu vou falar primeiro. Ninguém sabia de nada. Eu vou falar primeiro. Ela falou, então tá, então fala você primeiro. Olha, teve um culto aqui e o Espírito Santo, Deus, não falou Espírito Santo, e Deus falou comigo que tal hora, no domingo, tal hora, Deus estava falando com você em determinado lugar, na igreja, claro. Ela falou, então, Deus falou lá também que estava falando isso aqui com você. Glória a Deus, aleluia. Então, isso é intermediário do Espírito de Deus. Ele pode estar em todos os lugares. Deus pode estar em todos os lugares. O Espírito Santo está em nós e ele apazigua serenamente todos nós, todos os filhos, aqueles que crêem. Amém, irmãos? Então, isso é ter intimidade com o Espírito Santo, não atrapalhar a obra do Senhor, não ser ranzinza. Né? Meu irmão está fazendo bem? Glória a Deus, o que eu posso te ajudar? Está trabalhando bem? Né? O que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? Eu não sei, mas eu aprendo. Quando as pessoas vão pedir serviço, geralmente, tem muitos que têm tanta vontade de arrumar um trabalho, que quando chega na hora de fazer entrevista, às vezes a pessoa fala assim, mas o que você sabe fazer? Tem essa vaga. A pessoa geralmente fala, olha, eu não sei, mas eu quero aprender. Mas eu quero esse trabalho. Assim é a vida cristã. Eu não sei fazer isso, mas me ensina que eu aprendo. Quando eu entrei aqui, que eu fui diaconisa, não sabia como preparar a ceia. Não sabia. Ninguém nasce sabendo. Mas o Espírito Santo, em primeiro lugar, ele nos ensina. Mas ele também orienta as pessoas para nos ensinar. Para que a gente possa dar frutos e frutos com qualidades. Amém, irmãos? Já partindo para a conclusão, irmãos, em Eclesiastes 1:10 diz: tudo quanto vier à mão para fazer, faça conforme suas forças, porque para onde vais, quando partir deste mundo, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, irmãos, que nós tivermos que fazer nessa terra, a gente possa fazer aqui. Se você tem que perdoar alguém, perdoe hoje, para começar este ano na paz, limpo, intimidade plena com o Espírito Santo. Se você tiver que visitar uma pessoa para levar uma palavra, faça agora. Se você quer doar alguma coisa, faça agora. Se você tem alguém que está te esperando para ser visitado por você, fazer uma oração, faça agora, hoje, porque talvez amanhã não dará mais tempo de fazer nada. Então tem que fazer sempre no momento algo que esteja de acordo com a vontade de Deus e também você consiga fazer. Mas principalmente a evangelização, o ir de pregar o evangelho a toda criatura. Sabe por quê, irmãos? Antigamente um relógio aqui. O relógio, ele não para. O relógio, ele não para, né? Ele não para, ele só para se ele quebrar, lógico. Entende? Mas ele não para. Quando Jesus voltar, se você tiver só um segundo, não vai dar tempo de fazer mais nada. E Jesus está voltando. E Jesus está voltando. Então faça enquanto é tempo. Porque ele não para. Aí quando você vê alguém, Jesus está voltando, tá, depois eu faço. Quando chega na hora que você vê tocar a trombeta, fala, puxa vida, agora não dá mais tempo. Quem eu ia visitar para aceitar Jesus, ganhar essa vida para Jesus, já não dá mais tempo. E daí? Não tem mais o que fazer. Então, tudo que tivermos que fazer, que está em nossas mãos para fazer, façamos agora, porque o relógio não para. Em 1 Coríntios 2:9 diz, porque está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, nem penetrou em coração humano
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus te ama. O Espírito Santo te fortalece. Deus está no controle. Portanto, você pode. Em nome de Jesus, a igreja pode se levantar para o trabalho do reino, para adorar o nosso Deus, dar um bom testemunho de vida nessa cidade, ganhando vidas para Jesus no trabalho do reino, porque vale a pena. Tudo que você faz de bom para alguém, você está fazendo para si mesma. Porque somos uma igreja forte. Porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é forte. Ele é Criador. Somos filhos dEle. E Ele é o nosso Pai. Amém? Então, irmãos, essa palavra que o Espírito Santo, na infinita graça, bondade e amor, tinha para a sua vida, foi ministrada a palavra dEle, agora é com Ele. Quem não sabia de alguma coisa, ficou sabendo nesta noite pela palavra de Deus, pela palavra do Espírito Santo. Quem vai agir na tua vida para uma transformação na área que você precisar, não sou eu, é Deus. Porque eu entrego a vida de vocês, a vida dessa igreja, nas mãos do Criador, o pastor desta igreja, pastor Douglas. Inclusive hoje vocês sabem que ele está em Adamantina, porque é dia de Santa Ceia, então ele faz aqui de manhã e à noite ele foi lá com o Johnny. Então estou eu aqui cumprindo a missão de trazer a palavra para vocês, e essa foi a palavra do Espírito Santo para a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos ouvir uma canção, em seguida nós vamos orar para encerrar. Amém? Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Declare: não há nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença
mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós agradecemos o Senhor de todo o nosso coração. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pela Tua presença, a ministração da Tua palavra, que falou o nosso coração, meu Pai. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, meu Deus querido, que continue abençoando a cada família aqui representada, todas as famílias desta igreja, porque esta igreja é de Jesus. Esta igreja é cheia do Espírito Santo do Senhor, que nos leva a te adorar, a te louvar, glorificar o teu nome, Pai, porque nós te amamos, Espírito Santo, nós te amamos, te adoramos, nós não queremos viver sem o Senhor. Em nome de Jesus, que a tua companhia esteja conosco 24 horas. Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor cuida de nós. O Senhor pleiteia as nossas causas para sermos felizes e vitoriosos nesta vida, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, aonde estiver a cada família, Pai. Os nossos entes queridos também, nós representamos eles, meu Deus, no altar do Senhor. Conceda-nos a graça da saúde, da paz, da alegria, o amor ao próximo, Senhor, da solidariedade, da compaixão, da misericórdia. Derrama sobre nós os frutos do Espírito Santo, que o Senhor possa, meu Deus, olhar para a vida da tua igreja e dizer: eis que bom está, muito bom. Glória a Deus, aleluia. Que o fogo do Espírito Santo entre neste lugar, entre na nossa família, na nossa casa, nos nossos lares, aonde estiver a nossa família. Vai, Espírito Santo, dê um abraço por nós neste momento, enche eles com a graça do Senhor, o poder do Senhor, tira toda a cegueira espiritual, toda a surdez, toda a dureza de coração. Aqueles que não conhecem Jesus como Salvador, que possa aceitar Jesus como Salvador, em nome de Jesus, meu Pai. Fica conosco, Senhor, fica com todo o teu povo. Dai-nos uma semana tranquila, de sono, de trabalho, de descanso, de trabalho, de vigor, de saúde, Pai. Prepara pessoas para chegar até a nós, Espírito Santo, para que possamos falar do amor de Deus, a salvação de Jesus e a unção do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, nos capacita, nos coloca no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Em nome de Jesus, aviva a tua obra nesta igreja, aviva a tua obra nesta cidade, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Recebam a bênção. Que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação do Espírito Santo
Esteja com todas as famílias, protegendo, amparando, sustentando, derramando a saúde, a paz, a alegria, a sabedoria e nos ensinando a desviar do mal. Todos os dias da nossa vida, pedimos ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Enche-nos, ó Pai, com o poder do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém.